Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Douglas, eu sou do canal Douglas em Fé e estou eu aqui preparando mais uma palavra para vocês. Eu recebi uma direção do Espírito Santo que eu deveria novamente estar trazendo alguns vídeos, alguns pensamentos para vocês e aqui estou. Hoje o que eu venho falar para vocês é que vamos falar um pouquinho sobre promessas. Vocês já repararam que muitas vezes parece que quando a gente começa a fazer as coisas certas, tudo desanda? Muitas vezes a gente acha até que Deus está punindo a gente. Mas e se na verdade Deus estiver te preparando para algo maravilhoso? Hum, pois é. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente acha que as coisas têm que ser no nosso tempo? Mas pensa comigo, vocês por acaso entregam o presente de Natal no dia 25 de outubro? Pois é. Fica comigo até o final, que talvez hoje você comece a entender um pouco sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. O nosso texto base de hoje, ele está lá em Isaías 40, 31. E eu vou ler para vocês, tá bom? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Pessoal, aprovação não é um sinal de atraso, ela é uma linguagem do céu. Muitas vezes a gente acha que Deus está punindo a gente por fazer a gente esperar algo que pra gente está no tempo, mas não é assim que funciona com o céu. No céu é uma linguagem totalmente diferente. Sabe por quê? Porque, sabe o que eu penso? Toda vez que eu passo por uma provação, eu imagino que isso vem do céu e não do inferno. Isso me traz um conforto e um consolo tão grande. Sabe por quê? Porque eu sei que toda aprovação ela vai vir com um milagre depois. O Senhor Jesus ele está te preparando. Sabe por quê? Porque ele não vai colocar vinho novo em vasos velhos cheios de furo. Ele não vai fazer isso contigo, meu amigo. Ele vai te preparar, ele vai te amassar, ele vai te fazer um vinho, um vaso novo para depois te encher até você transbordar. Você está entendendo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está esperando o teu milagre, você que está esperando a tua bênção, acredito que todo mundo está esperando, não tá? Todo mundo tem uma promessa. Não existe uma pessoa nesse mundo que não tem uma promessa vinda do céu. E aí eu te questiono, você que tem filho, que tem sobrinho, que tem neto, ou um afilhado, ou alguém que você ama muito, você entrega para ele o presente de Natal no dia 25 de outubro? Claro que não, porque você sabe qual é o dia certo. Por mais que ele queira receber isso no dia 25, não é o dia certo. Você sabe que não é o dia certo dele brincar com isso, dele receber isso. O dia certo é o dia 25 de dezembro. A mesma coisa funciona com Deus. Deus conhece. Deus, desde o nosso nascimento, ele já traçou todos os planos na nossa vida. Então ele não vai te antecipar algo que para você estar na hora e no tempo certo. Ele vai te trazer na hora certa, depois que você estiver preparado para isso. Você está entendendo? Claro que você tem o livre acesso a Deus de clamar, de pedir, de suplicar, e pela graça e pela misericórdia dele, porque se não fosse isso, pessoal, a gente não poderia nem se ajoelhar, nem falar com Deus. Ele vai te ouvir, mas ele sabe o dia certo, o dia perfeito da tua promessa. Então creia nisso, confie nisso, que eu tenho certeza que tua vida vai começar, você vai começar a enxergar a linguagem do céu de uma forma diferente. Amém? Meninos precisam de homens para se tornar homens. É por isso que muitas vezes a gente repete o comportamento dos nossos pais. Muitas vezes a gente repete coisas que os nossos pais faziam com as nossas mães.
ou com a gente quando a gente era criança. E a gente odiava isso. E muitas vezes a gente repete isso com os nossos filhos. Da mesma forma, as mulheres, que muitas vezes viram suas mães tratando seus pais, quando elas estavam magoadas, ali com indiferença, desonrando os seus pais na presença de amigos, de familiares, e elas acabam repetindo isso com seus atuais maridos. Sabe por quê? Porque padrões comportamentais precisam ser quebrados e ressignificados. E para isso Deus, o Senhor Jesus, ele te prepara, ele te faz um novo vaso para que isso não aconteça. E aí ele não vai derramar vinho novo em odres e vasos quebrados, cheios de rachaduras, cheios de comportamentos passados. Ele vai te fazer, ele vai te quebrar primeiro e vai te refazer, assim como na mão do oleiro. Então o Senhor Jesus, ele vai primeiro te preparar para que depois ele derrame essa unção sobre a tua vida. E todos esses comportamentos que você odiava, que você condenava, tanto na tua mãe quanto no teu pai, serão quebrados. E a tua vida será ali uma vida nova, uma vida com Cristo, que é uma vida totalmente diferente do que muitas vezes nós vimos os nossos pais fazendo no nosso passado. Amém? Galera, hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre Daniel. Daniel é um dos heróis da fé que eu admiro demais. E primeiro eu vou ler aqui, depois eu comento um pouquinho sobre ele. É Daniel 1:8, tá bom? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel escolheu ser um vaso novo e não se contaminar com esse mundo. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele foi jogado nas covas, ali não tinha espaço para o medo. O Senhor Jesus protegeu ele dos leões para que a sua glória fosse vista e contada até hoje. Vocês entenderam que o Senhor Jesus, ele separa os que resolvem não se contaminar? Daniel, ele teve todas as oportunidades desse mundo que foi oferecido pelo rei. O rei eu coloco trazendo para o mundo de hoje a facilidade que nós temos em nos contaminar, tanto em rede social, quanto em núcleos de amizade, quanto aos nossos trabalhos. Então eu trago isso hoje para a tua vida. Faça assim como Daniel. Escolha não se contaminar. Mostre que você tem que ser aquela pessoa que, onde chega, eles sabem, aquele é um cristão. Era o que ocorreu com Daniel. Daniel, ele era diferente. Daniel resolveu não estar junto com esse mundo. Por isso que o Senhor Jesus honrou. Vocês entenderam a relação? Agora, para finalizar, galera, eu vou estar trazendo aqui uma passagem que eu acho simplesmente maravilhosa e que tem muito a ver com essa minha volta a essa gravação aos vídeos que eu vou estar fazendo novamente para vocês. É uma passagem que o Senhor Jesus me trouxe e que eu acho simplesmente era maravilhosa. Ela está lá em Jeremias 1, do 5 ao 9. Deixa eu ler para vocês. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações que te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, aleluia, Jesus, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca.
Amém? Pessoal, eu deixo uma reflexão para vocês. O que vocês têm feito com as sementes que um dia o Senhor Jesus entregou para vocês? O que vocês têm feito? Fica essa reflexão para vocês, que um dia o Senhor Jesus vai te cobrar por essas sementes. E eu espero que vocês estejam fazendo bom proveito dela e que essas sementes virem árvores e dê muitos frutos. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, dá um joinha nos vídeos, mandem para os grupos da família, para os grupos de trabalho, e que essa palavra venha alcançar pessoas através da graça e da misericórdia do Senhor Jesus, porque tudo é para honra e glória do nome dele. Tá bom? Um beijo, Jesus te ama e que você tenha uma semana maravilhosa. Fui!